também o culto das mulheres, a reunião das mulheres. Olha aí, ó. Cadê a mulherada? Vocês são mais barulhentos em casa. Vamos lá. Cadê a mulherada? Dia 25/7, sexta-feira, às 20 horas. Então, encontro das mulheres, tá? Venha. E você, homem, qual é o seu papel? Incentive ela. Vem mais cedo do serviço, faz o café, deixa tudo preparadinho. Ela não vai precisar fazer café para você, você vai fazer café para ela, para que ela tenha um tempinho a mais para vir no culto. E certamente depois do culto vai ser somebody love, quer dizer aquele cara. Então, deixa a mulher vir, gente. Quem aqui veio o esposo na última segunda-feira de reunião de homens? As mulheres, levante a mão. Chegou ou não chegou diferente em casa? Eu não vim daí. Então levanta a mão. Né? Diga, chegou diferente. Aleluia. É diferente, irmão. Chega em casa diferente. Então não perca, venha para cá, tá bom? E nós homens esperamos pelo arrebatamento para que as mulheres façam silêncio no céu, tá bom? Não sei como é que é isso. Venha no seminário, irmão, não perca, tá bom? Tá aí, dados os recados, os convites, participe. Venha conosco, irmão, não venha só no culto de domingo, vem durante a semana, vão aprender a ler a Bíblia, vão aprender a se entregar na presença do Senhor. Não vamos ficar com um pinguinho d'água e um copinho, vamos mergulhar na fonte transbordante que é Cristo, amém? Vamos ofertar nessa noite, vamos se pôr de pé. Você está feliz para ofertar, gente? Ih, tesoureiro agora se preocupou, teve 3 só que disse amém. Você está feliz para ofertar, irmão? Glória a Deus por isso, gente. Isso é maravilhoso, gente. Eu queria que você tivesse as experiências assim que uma galera que tem, e o Espírito Santo bradar assim, mandar você fazer algo para o reino de Deus. Não tem preço, gente, privilégio. Então se derrame nessa noite. Que seja algo leve para você, mas que seja algo precioso para o seu coração. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor, para que o nosso coração seja grato a Ti, Senhor. Que nós entendamos a gratidão do Deus provedor da nossa vida. Aquele que cuida de todos os cuidados da nossa casa, Senhor. Aquele que vê, Senhor, antes de nós as dificuldades, Senhor, e com todo o seu cuidado, Senhor, tem se preocupado com os detalhes da nossa casa. Tu és fiel, Jesus, Tu és maravilhoso. Tu nos proporcionas, Senhor, no meio das aflições nossa, Tu traz um repouso para a nossa alma, um descanso. E nós desejamos, Senhor, para todos os nossos irmãos, esse coração grato a Ti, Jesus, para que nós possamos usufruir da prosperidade do Deus poderoso, aquele que abre as janelas do céu e derrama uma medida tal, a qual nós não conseguimos entendê-la muitas das vezes, mas nós a desfrutamos ela com gratidão no coração. Isso que eu te peço nessa noite, que haja gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Oferte ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Celebre o seu nome. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Toma assento, você que ainda está de pé. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Meu Deus, é tão bom ver vocês daqui de cima. A casa está cheia. Quero dar uns avisos antes de começar. Tem algumas pessoas que esquecem as Bíblias, copo, garrafinha na igreja e tal. E lá na frente, na entrada da igreja, nós temos a diaconia.
A diaconia são aquelas pessoas que estão na porta ali te recebendo, e elas juntam esses objetos e deixam ali. Eu queria que você, por gentileza, se você esquecer alguma coisa, passa ali, dá uma olhadinha, vê se está lá. Leva para tua casa, por favor. Tem várias Bíblias ali. Aí eu fico com duas preocupações. Não sei se você quer abençoar algum irmão, porque eu vou doar se elas ficarem ali. Ou se você não está lendo a tua Bíblia em casa, entendeu? Que você esqueceu ela aqui. Ai, meu Deus, pensa numa preocupação que às vezes eu tenho. Mas eu sei que você é abençoador, né? Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha uma em casa e essa seja para doar para alguém. Se for para doar para alguém, é só deixar ali que eu vou dar para alguém. Pode ter certeza que as Bíblias que estão ali nós vamos doar. Mas se for sua e você quiser levar para casa, ela está ali guardada para você. Então vai ficar aí mais 2 semaninhas e depois nós estaremos repassando. Amém? Glória a Deus. Eu quero apresentar você que está nos visitando, primeira e segunda vez desse ladinho. Levanta a mão, meu Deus do céu, olha só quanta mão. Aplaude o Senhor. Muito obrigado pela sua visita, muito obrigado por vocês estarem aqui. Glória a Deus. Nesse meio aqui, será que tem visitante? Meu Deus, onde é que vocês estavam, gente? Que vocês não tinham vindo aqui antes. Aplaude o Senhor. Muito obrigado, glória a Deus. Obrigado por você estar aqui. Na segunda nave eu acho que não tem, né? Será que tem na segunda nave? Primeira e segunda vez, levanta a mãozinha. Meu Deus do céu. Aplaude o Senhor pelos nossos irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe você. É um privilégio, é um prazer ter você aqui. Sinta-se à vontade, porque essa é a casa do Senhor. Amém? Antes de iniciar, eu queria orar ao Senhor. Quando eu cheguei hoje aqui no culto da noite, foi nos dado uma missão de nós apresentarmos em oração a Eloá. A Eloá é uma criança, uma menina, e ela está internada neste momento no hospital. E, enfim, tudo aquilo que os médicos têm dito é muito difícil para a família, mas eu quero perguntar se você crê que o Senhor pode ir lá nesse exato momento e tocar a vida dela. Se eu for abrir o microfone, só nessa casa, nesse culto, nós temos muitos testemunhos de irmãos que estavam hospitalizados e durante uma oração o Senhor visitou, curou, transformou e hoje estão aqui no nosso meio, louvando e engrandecendo ao Senhor. Então eu quero, nesse momento, pedir juntamente com você mesmo assentado, eu queria que você fechasse seus olhos e você não pedisse nada para você orasse pela Eloá. Ore para que o Espírito Santo envie um anjo lá naquele local e ele possa trazer saúde para Eloá, possa tocar no corpo da Eloá, para que ela possa glorificar o nome do Senhor, para que ela seja curada e ela saia daquele lugar. Então use a tua fé a esse favor, a favor da Eloá. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e como igreja, Pai, nós clamamos como igreja, nós intercedemos como igreja, nós entramos em oração, Pai, te pedindo para que Tu adentre naquele lugar, para que Tu adentre, Senhor, naquele local, Pai, e Tu possa, Senhor, curar a vida da Eloá, Senhor, trazer saúde, Pai, para o corpo físico dela, Pai. Senhor, eu não sei qual é o problema, mas Tu o conhece, porque foi Tu que criaste a Eloá. Então, em nome de Jesus, eu te peço agora, Espírito Santo, toca nessa menina, toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Toda, Senhor, tentativa de Satanás de levar essa menina, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus, e que ela possa se levantar e testemunhar o Teu nome, em nome de Jesus. A Tua igreja diga amém. Glória a Deus. Você que está nos visitando aqui, às vezes, né, tem tanta gente nos visitando hoje, você está olhando tudo isso aqui, você diz, meu Deus do céu, que pessoal louco, né? A gente realmente, cara, não bate bem, mas a gente é o louco do bem. Então a gente está aqui para anunciar o amor de Jesus. Tanto é que essa igreja, aqui ao lado, nós temos uma igreja só para crianças, que a gente chama da nossa igreja Kids. Se você que está nos visitando quiser ali, eu não sei se você está com o teu filho ali já, tem gente que já chega, já sabe da notícia, já leva a criança para lá. E eu quero te dizer que essa casa, ela se preocupa com todas as faixas etárias. E eu queria convidar você a conhecer os nossos projetos, aquilo que a gente faz aqui nessa casa. Nós não somos um bando de crente reunido no lugar domingo à noite, não, nós não somos só isso. Nós somos uma igreja viva, eficaz, manifestando Cristo e ampliando o reino de Deus nesta cidade. É isso que nós somos.
E não é o pastor Maico, é eu com você e você comigo, amém? Então nós juntos estamos fazendo isso. Então ali do lado nós temos a nossa igreja Kids. É tão lindo ver aquelas crianças, irmão. Vou falar baixinho para eles não escutar. Eu vou te dizer uma coisa: eles são mais chapados que nós, tá? O louvor lá começa, irmão. Vocês ainda ficam meio tímidos, né? Primeiro dia a mãozinha só está aqui, às vezes está no bolso, tira do bolso, bota no bolso. Aí depois levanta a mãozinha assim disfarçadamente. Irmão, elas estão assim, ó. Elas não estão nem aí, cara. Não tem vergonha de nada. E adora, e chora, e diz: Jesus, eu te amo. Deus, eu te quero. Venha queimar o meu coração. E aí eu olho e digo: meu Deus, eu acho que é um anão que engoliu essa criança. Está disfarçado, está dentro ali escondido. Não, é uma criança. Você chega ali naquele ambiente, você fica todo arrepiado, cara. Por quê? Porque a Bíblia fala do coração, da verdade do coração de uma criança. Então meu conselho para você é: se torne uma criança nessa noite. Deus quer te pegar de jeito, cara. Amém? Deus quer te pegar de jeito, meu querido. Nós temos várias coisas que nós fizemos aqui na igreja. Nós estamos aí na reta final, glória a Deus por isso, da nossa construção. Nós estamos construindo uma casa lá na Nova Descoberta. Começamos ela final de fevereiro, início de março. Essa casa está sendo doada para uma família. Essa igreja aqui, dá um glória a Deus por isso. Essa igreja, os irmãos dessa casa estão doando uma casa. E não é uma casinha qualquer, irmão. É 89 metros quadrados. São 3 quartos para a glória de Jesus, toda em alvenaria. Isso é fruto das doações de vocês. É fruto de tudo aquilo que a gente faz junto aqui. Amém? Nós estamos investindo no reino. E essa semana eu quero compartilhar com vocês. Uma pessoa me chamou e disse: pastor, faz o levantamento do que falta na casa. E eu disse: tá bom, meu querido, mas eu achei assim que ele ia dar, tipo, vou dar o forro, né? Vou dar umas taubinhas lá para acabar o forro, vou dar, sei lá, uns tijolinhos. E eu levei a somatória para ele, e ele disse assim: pastor, pode comprar tudo, porque eu vou pagar até não ter mais nenhuma dívida para essa casa. Nós vamos concluir essa casa. A glória é toda do Senhor, toda dele. Mas o nosso coração se alegra por isso, porque os irmãos estão entendendo que não é somente participar de um culto de domingo à noite, mas se Deus te abençoou, por que você não pode compartilhar? Compartilhe aquilo que Deus está te dando. Eu não estou falando só de dinheiro, ok? Porque às vezes tem pessoas que ficam assustadas, né? Pastor falando de dinheiro. Irmão, cola comigo que você vai ver como é que é o esquema. Cola comigo, não quero nada para mim não, mano. Não quero nada para mim. Nós estamos investindo no reino de Deus. Irmão, tem gente aqui, vou contar só para vocês ficarem sabendo. Isso é mais para as visitas, nosso pessoal de casa já sabe. Mas nós temos irmãos aqui que não têm casa própria e estão lá construindo a casa de alguém, sem murmurar, sem reclamar, acreditando que aquilo que eles estão fazendo, o Senhor vai abrir portas e recompensar. Não é lindo isso? Isso é evangelho, isso é Bíblia. Entenda uma coisa: a Bíblia Sagrada, ela não foi feita para você ler, para pregar para alguém, não. Ela foi feita para você ler e você viver ela dia após dia. Então a Bíblia, ela precisa ser uma aplicação prática nos teus dias. Diga amém. Você precisa colocar a palavra, a letra, aquilo que o Senhor deixou escrito na tua vida. Você precisa aplicar. Aquelas histórias que tem a Bíblia, os contos que a Bíblia traz, não são meramente situações escritas na história que ficaram para trás e agora não fazem nenhum sentido. Não são. Ela é muito atual e fala nos dias de hoje. E se você ler e prestar atenção e aplicar na sua vida, você vai ver essas histórias se repetirem em você. Diga um amém pelo menos, vai. É bom demais viver isso. Então nós estamos muito alegres, muito felizes. Pastor, por que você fala essas coisas? Porque a Bíblia, ela vai nos dar um ensinamento. Livro de Atos dos Apóstolos é o livro onde que indica as atitudes dos apóstolos. A igreja primitiva, quando Jesus agora morre na cruz, ressuscita, a igreja começa a se reunir, pessoas começam a aceitar a Jesus, a entender a sua vida a Jesus. E de repente isso é uma multidão, isso é muita gente, eles começam a se organizar. Já vivia pessoas no meio da igreja de Atos, em que praticavam algum tipo de caridade, a gente chama de obras. Mas entendam uma coisa, fica comigo, não se distraia, por favor.
Mas entenda uma coisa, chegou um tempo em que eles, durante um culto como esse, eles precisavam expor as necessidades aos santos. Quem são os santos? Quem somos nós, filhos de Deus, que estamos aqui frequentando. E quando essa necessidade era exposta para os santos se reuniam para sanar. E uma das expressões que mais bate o meu coração, e é aquilo que nós temos aplicado com muita autoridade nesse lugar, é que ninguém sentia falta de nada. Não dá, meu irmão, para eu congregar num lugar, eu estar num lugar, eu sentar ao lado de alguém, sabendo que essa pessoa está passando por uma situação difícil e eu não fazer nada por ela. Não dá. Não dá para eu entender Jesus no meu coração, eu entender que sou abençoado por Cristo, que o Senhor realmente me salvou, e eu não tomar atitudes que tiram, sabe, pessoas de uma escravidão. Não dá. Eu preguei acho que uns 3 meses aqui sobre graça, fé e obra, e o resultado da tua salvação é o seu movimento. Diga amém. O resultado da sua salvação é o que você faz com ela. A salvação, ela não vem para mim e para você apenas para te levar para o céu. Senão ficaria fácil, né? Aceitou Jesus, morre, vai para o céu, acabou a vida, acabou tudo, né? E aí você estava feliz com Jesus, mas não é assim. O Senhor nos deixou aqui e nós temos agora uma missão. Nós chamamos isso de propósito, e o propósito é anunciar o reino de Deus. Preste atenção comigo. Se Deus é o Rei dos Reis, você acredita que Deus é o Rei dos Reis? Se Deus deu o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se Deus deu o seu Filho para você, para morrer por você, para te dar direito de você ser chamado Filho de Deus, e você diz que esse Deus é Rei, por que nós tratamos os nossos irmãos como escravos? Você está comigo? Não dá. Essa não é uma atitude cristã. Isso não representa Cristo. Hoje pela manhã eu falei algumas coisas, e você que não pôde estar conosco, por favor, vai para o YouTube, pega lá a mensagem, escuta o culto, olha aquela palavra durante a semana, come daquilo que a gente coloca nas redes sociais, nos acompanhe por favor nas redes sociais. Isso não é para trazer fama, isso é para levar mais longe a palavra de Deus. É tudo que nós queremos, que a palavra de Deus chegue mais longe. E a gente precisa entender que o Senhor, Ele tem levantado homens e mulheres para essa geração, não apenas para ser ícones, mas sim para ser exemplo. Porque um ícone, ele fica apenas parado, ele apenas sinaliza, mas um exemplo não, meu irmão. Um exemplo, ele muda a cultura local. A minha pergunta para você, e eu preciso começar a pregar, mas eu preciso terminar de falar isso. Minha pergunta para você é se você está disposto a investir na sua vida a ponto de você mudar a cultura. Ah, cara, eu quero, mano. Eu não canto apenas que eu quero desgastar os meus dias, eu já estou fazendo isso. Então eu tenho um convite prático para você. Saia desse comodismo, saia dessa mornidão que muitas vezes nós vivemos, e por favor, tome algumas ações para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Amém? Glória a Deus. Abra comigo por gentileza a sua Bíblia. Não, eu quero falar, tem outra coisa. O vídeo está pronto? Johnny, me ajuda. Aquele vídeo mais curto que está no YouTube, prepara aí, vai. A gente está com um vídeo de 4 anos da igreja. O Alex se coloca em pé aí, Alex, vai. Se coloca em pé. Isso. Aplauda o Senhor pela vida do Alex, vai. Glória a Deus. Aqui nós temos uma equipe de mídia, irmão, fantástica. E aí você pode dizer assim, tá, para que serve a equipe de mídia? Porque nós não queremos um culto só para nós. Nós queremos levar para fora dessa igreja. Então tem uma galera. Você vê uma galera lá, Tiago, bonitão. Tiago, 2 horas para fazer aquele penteado, cara. 2 horas para fazer aquele penteado, rapaz. Meu Deus do céu, glória a Deus. E essa galera que está aqui, ela está servindo ao Senhor, trabalhando para que a mensagem chegue mais longe. Então, glória a Deus pela vida de vocês. O Alex produziu um documentário, e eu queria que você prestasse atenção. É uma parte reduzida que eu vou mostrar essa noite aqui, mas eu queria que você prestasse atenção. E depois, corre lá no canal PR Maico Madureira
e você vai ver o vídeo na íntegra, um vídeo muito legal. Isso não foi nada pensado. O Alex veio com a proposta, disse: pastor, eu disse: vamos embora, cara, vamos embora. E eu queria mostrar para vocês nessa noite, amém? Pode soltar, por favor. Nessa casa, por favor, vai lá, deixa a sua história, escreva a sua história lá, dê o seu testemunho. Vai ser muito edificante para isso alcançar mais e mais pessoas, amém? Glória a Deus. Obrigado à equipe de mídia, obrigado Alex e toda a equipe aí, gurizada. Se eu for falar o nome de tudo, eu vou esquecer meia dúzia, gente. Bastante gente que trabalha para isso acontecer. Então, glória a Deus por você que entendeu que nós não trabalhamos para Jesus. Como assim, pastor? Nós não trabalhamos para Jesus, nós o servimos. Porque quem trabalha espera receber algo. Nós já entendemos o que recebemos, e por isso que nós estamos aqui todos os dias servindo ao Senhor, amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, por gentileza, livro de Mateus, capítulo 18. Livro de Mateus, no capítulo 18, verso 21. Quero ler esse texto. Livro de Mateus, capítulo 18, verso 21 em diante. Você achou? Glória a Deus. Esse barulho de Bíblia floreando é maravilhoso. Se você não tem a tua Bíblia física, abre a tua Bíblia digital, mas me acompanhe para que você entenda que isso está escrito, para que você depois tenha esse texto guardado na sua memória, para você voltar a ler e estudar ele. Livro de Mateus, capítulo 18, verso 21 em diante, diz o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Verso 22, Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com um servo. Eu vou repetir para você. Por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, entenda isso, preste atenção na leitura. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e os seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Verso 28. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos. Ou seja, agora ele entrou, mudou o papel. Agora ele tinha um servo, ele tinha um empregado, que lhe devia 100 denários, um valor muito menor do que a dívida dele. Ele o agarrou e começou a sufocar, dizendo: pague o que me deve. Verso 29. Então o seu conservo caiu de joelho, implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você. Verso 30. Ele, porém, não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo para o seu senhor. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida. Por que você me implorou? Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Verso 34. Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia.
assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Você pode fechar os seus olhos por um minuto. Pai, essa é a tua palavra. Nós somos os teus filhos, e tudo que nós queremos é que o nosso coração esteja aberto, o nosso entendimento esteja aberto, para que nós possamos escutar a tua voz nessa noite. Pai, fala conosco, adentre os nossos corações, nos traga clareza daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite com essa palavra, em nome de Jesus, amém. Essa história, ela faz menção, na verdade, e é uma réplica, um conto parecido com a história de Jesus, a história da crucificação. Porque na verdade Jesus, ele veio para pagar a dívida que nós tínhamos com o pecado. Jesus, ele vem para restaurar a aliança entre Deus e os homens. E o que é que separou essa aliança, sabe, de Deus e os homens? O pecado. O pecado era a dívida que nós carregamos e que Jesus pagou, mesmo sem ter culpa alguma. Ele jogou sobre si, assim como diz Isaías. Todas as nossas transgressões, tudo aquilo que foi proporcionado por nós, Ele levou sobre si. E nós vivemos em dias que a dificuldade de exercer o perdão, ela parece que contamina os nossos corações e até mesmo a igreja do Senhor. Quando a gente traz esse assunto do perdão, é algo tão difícil, a gente tenta de muitos modos confundir o assunto, a gente tenta alongar, criar estratégias para não perdoar, mas ter uma aparência de perdão. Mas a Bíblia é muito clara quando a gente fala de perdão. A Bíblia é muito clara quando ela vem te informar qual é a atitude daquele que está disposto a perdoar. Quantas coisas acontecem nos nossos meios, quantas coisas acontecem no nosso seio familiar, quantas coisas acontecem, sabe, dentro dos nossos casamentos, dentro da amizade, dentro da situação de serviço, de trabalho. Quantas coisas acontecem que muitas vezes nos deixam com o coração triste. Quantas pessoas muitas vezes se levantam contra as outras e às vezes não foi feito nada, mas simplesmente uma conversa maldita, uma palavra mal colocada atravessou toda a história. Nós vivemos tempo onde que a dificuldade de perdoar, ela tem aumentado, ela tem crescido no nosso meio. E de verdade, tudo aquilo que a sociedade que não conhece Jesus anda ensinando e anda provocando é que você está certo, você não precisa perdoar. Então mantenha tudo isso no teu coração, carregue esse fardo, carregue essa dor, carregue isso que te incomoda, te tira todo o sossego, te tira o sono, te causa estresse, te causa fadiga, e leve isso durante a tua vida. É isso que a sociedade está falando. A Bíblia, ela vai deixar bem claro a atitude de Jesus para com os homens. E eu queria de fato perguntar para você, e eu sei que esse assunto é um assunto difícil muitas vezes de tragar, mas é necessário nós falarmos sobre ele, porque tem muitas pessoas que estão doentes no nosso meio por falta de perdão. Tem pessoas que carregam correntes extremamente pesadas, situações nas costas muito pesadas. Por quê? Porque não conseguem liberar perdão. E muitas vezes a notícia que nós ouvimos é: mas não fui eu que errei. Deixa eu te perguntar, meu querido, Jesus em algum tempo, em algum momento, em algum viés da história, errou em algo para com você? Jesus, de alguma maneira, Deus na sua onisciência, onipresença e onipotência, Ele errou com você em alguma coisa? Não, é claro que não.
Mas mesmo assim, Ele sendo soberano, Ele deu o seu Filho, e Ele era único, Ele era unigênito, e disse: olha, eu quero restabelecer, eu tenho um desejo de restabelecer a minha aliança com o homem. Então, por favor, eu preciso que você leve o preço do perdão agora, para que eu possa ter novamente essa relação com eles. Aquilo que eu criei, eu quero chamar de filhos. Porque não pense você que a estratégia de Satanás é apenas te deixar doente. Não, ele quer roubar algo que muitas vezes nós não se importamos. E o que é, pastor? A nossa identidade de filho. Ele nos coloca uma carapuça de crente, nos dá um nome de evangélico, nos dá um nome, nos coloca um rótulo, mas não permite a identidade de filho de Deus ser cravada no nosso coração. A estratégia de Satanás sempre é tentar enganar os nossos dias, para que a gente possa viver achando que não faz mal. O não faz mal é algo que tem contagiado os nossos dias, porque a gente vai deixando pequenas permissões acontecerem. Você está comigo? Me acompanha? A gente vai deixando pequenas concessões acontecendo, pequenas permissões acontecendo na nossa vida, e quando a gente menos espera, menos vê, aquilo está tão grande, está tão gigante, que eu já não tenho mais como voltar atrás. Eu não quero que você se manifeste, mas eu quero fazer você pensar quantas vezes nós começamos com pequenas mentiras, quantas vezes que nós começamos com pequenas desculpas, pequenas omissões, pequenos favores contrário à palavra de Deus, e nós dissemos para nós mesmos: não, isso não dá, depois eu conserto. E aí, para consertar aquela mentirinha que você contou, aquela omissão que você fez, você vai ter que contar outra mentira, você vai ter que aumentar aquilo, e daqui a pouco você está num balaio. Quem é de Santa Luzia aqui vai saber o que eu vou falar. Balaio de gato, vocês sabem, né? Tijucano sabe, cara, o que é um balaio de gato, né? Você está virando um balaio de gato, irmão. Já era para você, cara. Você está todo enrolado, porque se você falar aquilo que você chegar e dizer assim: ei, eu menti, você vai ficar envergonhado. E aí, para você não passar esse tipo de vergonha, você dá uma escorregada, né? É um jundiazinho ensaboado, está escorregando aqui, está escorregando ali, enquanto na verdade Deus, Ele quer que eu e você agora tomamos algumas atitudes perante a palavra dele, e dissemos: sim, eu menti, sim, eu errei, sim, eu participei desse negócio, sim, eu estou todo enrolado, então por favor me perdoe. Deixa eu te falar uma coisa, esse lugar é libertador. Você viu no vídeo que nós passamos um lugar muito bonito, todo arvorizado? Você viu ou não viu? Os irmãos do lado conseguiram vir aqui? Conseguiram? Glória a Deus. Esse lugar é o Resgate de Vidas, um centro de recuperação. Lá nós temos homens que estão fazendo tratamento para dependência química, usuários de droga, de álcool, enfim. Essa casa existe desde 1998. Já se passaram mais de 16 mil pessoas lá naquele lugar. E deixa eu ser muito claro com você: todos que passaram naquele lugar, que conseguiram encontrar o perdão de Cristo e perdoar também as pessoas que carregavam o peso que eles carregavam no coração, nunca mais voltaram para a droga. O problema é que muitas vezes eu terceirizo culpa, coloco em alguém, não assumo a consequência, e aí carrego até mais caro. Parece que eu perdoei, parece que eu pedi perdão, parece que eu estou fazendo aquilo que a Bíblia manda, mas na verdade não. É um rótulo que engana, é um rótulo que, sabe, não gera verdade. Mas a palavra do Senhor, ela vem para que a gente possa entender isso. Então eu quero falar nessa noite sobre perdão. Entenda uma coisa: perdão, ele não está na alma. Como assim, pastor? Nós somos seres espirituais que habitamos num corpo e temos uma alma. Amém? A tricotomia do homem. Algo normal entre nós falarmos sobre isso. É o que a Bíblia fala que nós somos. Então, quando a gente fala de alma, a gente fala de sede dos sentimentos, ou seja, o lugar onde nós sentimos as coisas.
A alma nada mais é onde todos os seus sentimentos estão aclopados. Então, quando nós estamos com a nossa alma abatida, nós sentimos tristes, sobrecarregados. Mas entenda uma coisa: aqueles que aceitam a Jesus colocam o seu espírito à disposição de Deus, e agora nós somos habitação do Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai alegrar os nossos dias e frutificar a nossa vida. A reação direta está no corpo. Por quê? Porque tudo isso está alojado dentro de nós. A reação direta de toda essa dicotomia é a relação que nós temos de vida. Logo, eu entendo que se eu estou vivendo, se o meu corpo está refletindo algumas questões que não eram para mim estar vivendo, fadigas, cansaços, excessos, estresse, depressões, ansiedades, logo eu preciso dar uma olhadinha na minha alma, ver se não tem algo lá pegando, ver se não tem algo lá pesando. O perdão, ele é uma decisão. Por mais que nós sentimos na nossa alma toda a dor da falta do perdão, mas o perdão é uma decisão. Só que sabe por que muitas vezes eu não decido? Porque eu acho que o ofensor é que deve entrar nesse lugar. Deixa eu te falar uma coisa: é mais fácil quando você, que tem o conhecimento da palavra de Deus, chega na pessoa e diz assim: meu irmão, eu vim aqui para te pedir perdão. É mais fácil. É mais fácil, porque você libera ele daquele encargo, mas você também retira esse peso de dentro de você e você vive melhor. Quantas vezes nós somos levados a mantermos a nossa, eu não tenho outra palavra, a nossa arrogância, e nós mantemos o nosso coração tão cheio de falta de perdão, com tanto rancor, com tanta dificuldade, e nós não conseguimos entrar nesse lugar de perdão. Nós precisamos entender que o perdão é uma decisão, não um sentimento. Você não precisa sentir para perdoar. As coisas que eu mais escuto às vezes assim: pastor, eu vou lá perdoar o irmão, eu senti de perdoar ele. Irmão, não é sobre sentimento, é sobre entendimento, cara. Nós precisamos perdoar para que o nosso coração seja leve. E agora, quer que eu piore a história? Quer que eu pese mais a história? A oração do Pai Nosso vai falar o quê? É a oração exemplo de Cristo. Jesus deixou essa oração para nós seguirmos. Ali, se você pegar e destroçar, ou seja, repartir, olhar, analisar todo o texto da oração do Pai Nosso, você vai descobrir coisas muito profundas. Só que nós apenas repetimos isso. Por quê? Porque estamos com sono. Diante de Deus estamos sonolentos. Por quê? Porque o nosso coração está pesado. Você está comigo? A oração do Pai Nosso diz: perdoai as minhas ofensas. Deixa eu perguntar para você: quem quer ter as ofensas perdoadas aqui? Eu quero. Tem um monte de coisa que eu faço que eu quero perdão. Mas aí sabe como é que continua o texto da oração? Assim como eu tenho perdoado a quem me deve. Se eu for perguntar, eu não quero que você levante a mão, mas se eu for perguntar: quem é que está disposto agora a perdoar quem te deve? Você teria capacidade de dar o mesmo amém que você deu para ser perdoado? Porque às vezes nós entramos nesse lugar e nós de fato, nós começamos a omitir algumas coisas. Entenda, a liberdade que Cristo oferece é a liberdade de você ser verdadeiro. Eu vou repetir: a liberdade que Cristo te oferece é a verdade de você ser verdadeiro. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Andar verdadeiramente livre não é algo fácil de se fazer. Andar verdadeiramente livre é uma decisão diária de dizer: eu não volto mais para aquele lugar de engano, eu não volto mais para aquele lugar que me destruiu, eu não volto mais para aquele lugar que me deixou doente. Então, eu não preciso sentir para perdoar, eu tenho que tomar uma decisão. Se nós esperamos o sentimento, nós jamais vamos perdoar. O perdão é uma decisão espiritual e consciente de liberar alguém do que nos fez, mesmo que a dor ainda seja viva. Tem gente que se baseia naquilo que está sentindo.
e por isso que não é capaz de perdoar. Lucas 6,37, perdoai e sereis perdoados. Mateus 18,22, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu acho essa frase linda. Quando a gente faz a conta 70 vezes 7, a gente chega em que número, gente? Quem é bom em matemática? 490, maninho. Aleluia, viu? Tem gente boa de matemática no nosso meio. 490. É um número extremamente grande para um dia, sim ou não? Sim, sim. Mas é um número, então quer dizer que é possível chegar. Correto? É correto. É possível chegar, é um número. Rapaz, eu vou ter que ficar, perdoa. Vai ser uma loucura, mas é possível chegar, é um numeral. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Como assim, pastor? Está escrito. Pois é, você precisa examinar o que está escrito. Por isso que não dá para pegar algumas coisas separadinhas, individuaisinhas, sabe, achando que aquilo é a verdade absoluta. Não, você tem que analisar o que está sendo falado. Sabe o que a palavra quer dizer? Porque quando Pedro chega para ele e pergunta: 7 vezes 7 vezes é o que eu devo perdoar, né? É 7, né? Porque 7 é o número da plenitude, do completo, do inteiro. Toda vez que a Bíblia seleciona o número 7, ela fala do número 7, ela está falando de um número completo, ela está falando de algo completo, de algo concluído. Ela está falando de algo inteiro agora, de pleno. Você está entendendo o que eu quero falar? Então logo 70 vezes 7 significa que isso é maravilhoso, é quase infinito, é infinito, é pleno, é completo. Você entende o que eu estou falando? É o que a Bíblia está falando. Então ela não está dizendo assim, perdoe 490 vezes por dia. Não, ela diz perdoe para sempre. Você está aqui comigo? Perdoe para sempre. Sempre perdoe. Mas eu não fiz nada de errado, pastor. Eu estou mudando, eu estou na igreja. Perdoe, meu irmão. Porque quanto mais perdão você liberar, mais perdão vai descer sobre a tua vida. Quanto mais perdão você liberar, mais limpo você vai ficando. Deixa eu fazer uma pergunta. Não que você consiga exercer, mas eu preciso perguntar: quantos gostam de uma poupança aqui? É bom, né, cara? Um caixinha, né? Ninguém gosta de poupança. Eu, o irmão lá que gosta, só o irmão lá que levantou a mão. Tem alguém que gosta de poupança aqui, irmão? O irmão lá atrás, lá levantando aí. Tu, irmão, é profético. Ai, aleluia. Rapaz, uma poupancinha é bom, cara. Mas para você guardar um dinheirinho lá, o que você tem que fazer? Você está entendendo? É aos poucos. É aos poucos, você vai botando lá naquele lugar, um pouquinho, até você ter um saldo positivo. É assim ou não é? É. Sabe o que acontece? A gente acha que a gente vai vir para a igreja e o pastor vai bater uma vara de condão na gente, e algo misterioso vai acontecer e eu já vou sair daqui. Não vai acontecer nada disso. Vai acontecer que você vai ganhar no seu coração agora uma injeção de ânimo. Você vai ganhar agora uma lavagem do céu. Algo que vai vir sobre você, vai limpar as tuas feridas, vai perdoar você. Você vai se sentir leve. E a partir dali, você vai começar a tua poupança. E aí todos os dias você vai perdoando, até você ter uma poupança cheia. Você entendeu isso? Eu preciso entender que eu tenho que tomar uma atitude. Perdão é uma atitude, perdão é uma decisão. Entenda uma coisa: o perdão, ele liberta quem ofendeu, mas cura quem perdoa. Eu vou repetir para você: o perdão liberta quem ofendeu, mas cura quem perdoa. A ciência, ela comprova que pessoas que perdoam experimentam menos ansiedade. Eu vou repetir. A ciência comprova pessoas que perdoam experimentam menos ansiedade. Você está roendo unha ainda? Dá uma cavada aí nesse teu coração, né? Porque o coração do homem é enganoso, é o que a Bíblia fala. Você sabe disso, né? Você já leu, né? Amém. Então, se o coração do homem é enganoso, muitas vezes tem coisas lá dentro escondidas que nem eu mesmo percebo. Lembra quando eu comecei a falar sobre rótulos, sobre coisas que se disfarçam em nós? Pois é, nós somos especialistas em esconder algumas coisas e depois nós nem lembramos mais delas. Entenda uma coisa: o Senhor está revelando
para você, o seu coração, para você começar a buscar lá dentro, na origem, aquilo que você precisa liberar perdão nessa noite. Mais do que uma questão mental, perdoar é um princípio espiritual que destrava um destino. Salmo 119 no verso 11 vai falar: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu vou repetir, Salmo 119, 11: guardei a tua palavra no meu coração. Para que eu guardo a palavra? Para não pecar contra ele. Então não é só vir no culto, então não é apenas fazer o Integra e agora pertencer a uma congregação, a uma igreja. Não, é todos os dias estar apto a pegar a palavra e guardar ela no coração e praticá-la todos os dias. Existe um exercício que nós precisamos fazer diariamente. Entenda que o perdão, ele foi estabelecido na cruz do Calvário. A cruz é o símbolo maior do perdão. Não há símbolo maior de perdão do que a cruz do Calvário. O perdão nasce no templo, ele nasce na cruz, ele nasce no coração de Deus, ele nasce no coração do Pai. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido entregue. É o que a Bíblia fala. Antes de eu e você pecar, ele já tinha nos perdoado. Mas entende que ele não desceu e ficou jogando isso no nosso rosto. Porque o que eu estou tentando falar aqui é para que você faça um comparativo de comportamento. Como muitas vezes nós queremos tacar tantas coisas no rosto de alguém. Às vezes a gente perdoa assim, ó, eu te perdoo, cara, mas você sabe que me ofendeu, né? Você sabe, mas eu te perdoo, que eu sou bonzinho. Você não, você foi mal comigo, mas eu sou uma excelente pessoa, então eu vou te perdoar. Porque Deus fala muito comigo, sou até pastor. Então olha só, eu vou te perdoar porque eu sou bonzinho, mas tu vai te consertar, hein? Isso não é perdão. Isso não é perdão. Já pensou? Se Deus deixasse para agir assim com você, como seriam teus dias? Se Deus agora atacasse no seu rosto tudo aquilo que você faz de errado, Ele nem precisava descer na terra, se Ele apenas te desse todas as noites os sonhos para você, de tudo aquilo que você fez errado, de tudo aquilo que Ele precisa te perdoar. Mas antes de te perdoar, Ele te desse sonhos, você não ia dormir, irmão. Você ia acordar cheio de pesadelos. Você ia dizer, meu Deus do céu, eu vou ficar acordado, tomar uns Red Bull para ficar acordado aqui, porque dormir está difícil. Porque todos os dias nós vacilamos, todos os dias nós erramos, mas mesmo assim, todos os dias Ele nos alcança com perdão. Amém? Então foi a cruz que o perdão ganhou voz. Foi na cruz que o perdão ganhou voz. Lucas 23, 34 diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pega a cena, Jesus está na cruz sendo crucificado, coroa de espinho, lança, todo deslacerado. A conduta romana vai falar que Jesus estava com um véuzinho, né? Não, Jesus estava nu na cruz. A maioria dos historiadores que pesquisam sobre isso já garantem que Jesus estava nu na cruz. A nudez, assim como Isaías relatou lá, que ele ia, sabe, colocar a sua nudez para as pessoas. É muito forte isso. E aí ele olha essa cena agora, Jesus desta maneira, pendurado na cruz do Calvário, e olhando para aqueles que estão lhe ofendendo, e não dizendo: Pai, perdoa eles. Que gesto é esse? Que gesto é esse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O perdão que recebemos de Deus é o modelo que devemos oferecer. Você está aqui ainda? Eu vou repetir. O perdão que recebemos de Deus é o modelo que nós devemos oferecer. Agora minha pergunta para você, e eu queria que você me respondesse: você está disposto a oferecer o perdão que você ganhou? Difícil, né? Diga um aleluia pelo menos, então, vai. Ai, pastor, palavra de domingo à noite, sabe por quê? Tem que ser domingo à noite, porque você só está vindo domingo à noite, não está vindo nas escolas. Porque no dia que a gente queria pegar mais na intimidade, você foge, e Deus está tentando te alertar, porque Ele não quer te perder. Muitas coisas não adianta nós ficarmos orando. Eu estava essa semana, durante as orações da madrugada aqui, refletindo com o Senhor. Nós temos oração da madrugada, tá? Até dia 1º, agora das 5 às 7h30, você pode vir. Aqui a igreja está aberta.
E aí eu estava em oração e eu falando com o Senhor e eu chorei, porque tem tantas pessoas que vêm e dizem: pastor, eu estou doente, pastor, ora por mim, eu estou com tal doença, eu estou assim, eu estou assado, eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou ansioso, pastor, eu estou... E a gente vai começar a conversar, você vai ver que aquela pessoa, ela tem um peso dentro dela, e o peso é a falta de perdão. Porque ela não consegue perdoar o pai, ela não consegue perdoar a mãe, ela não consegue perdoar o tio, o avô, o antepassado, a quarta geração lá atrás. Tutucamon, ela não consegue mais perdoar. Ninguém sabe quem é Tutucamon, né, cara? Sabe, né? O faraó lá do Egito. Nem participou com ele, mas ele não perdoa. Aquele cara era chato, aquele cara. César o Grande, foi terrível, não perdoou ele. Porque já está tão acostumado a carregar pesos dentro do coração, que acaba não entendendo que ele precisa se livrar daquilo. Eu preciso entender que da mesma maneira que Deus me perdoa, eu preciso liberar perdão. O texto de Mateus 18 deixa isso claro, com a palavra, com essa parábola do servo. Pense só, esse senhor na representação agora de Deus, ele olha para esse servo, ele devia 10.000. E aí ele simplesmente vai lá e diz, começa a se jogar no chão, começa a dizer: Senhor, me perdoa por essa dívida, eu vou dar um jeito de te pagar. O cara se comove pela história dele e diz: tá bom, meu querido. Ele ia levar todo mundo, ia levar mulher, ia levar filhos, levar tudo, ia ser tudo escravo até pagar a conta. Mas ele resolve agora, através do pedido, do clamor daquele homem, perdoar. Deixa eu te perguntar uma coisa, e eu quero que você responda: o Senhor ouve ou não ouve as suas orações? Quantas coisas você já pediu para Deus e Deus te concedeu? Quantas coisas você orou e Deus te entregou? Agora deixa eu ser sincero, quantas dessas coisas que Deus te entregou, que fez você sair da presença dEle? Quantas dessas coisas que Deus te deu, que respondeu a sua oração, que foi bom com você, te afastou dEle? Quantas vezes nós somos colocados em alguns lugares de prova de Deus? Deus sabe ou não sabe o que você vai fazer? Claro que sabe. Mas Ele permite acontecer algumas coisas para que a gente entenda como nós somos, porque de fato é difícil nos conhecer. Por isso, enganoso é o coração do homem. Está comigo aqui? Então eu preciso entender isso. Na parábola de Jesus, o rei perdoa uma dívida impagável, mas o servo, ao sair, não consegue perdoar uma dívida que era de outro servo. Talvez nós estamos vivendo dias em que nós estamos em oração, nós estamos em consagração, nós estamos pedindo para Deus em todo tempo: Senhor, perdoa por tudo aquilo que eu tenho feito, e o Senhor tem perdoado. Mas na primeira oportunidade que eu tenho de resolver, de colocar no 0 a 0, eu não faço isso. Entenda uma coisa, Mateus 18:35: assim vos fará também o meu Pai Celeste, se o coração não perdoardes cada um dos seus irmãos. Sabe o que Ele vai fazer? Final do texto nós lemos isso. Ele pega aquele que não é capaz de perdoar e joga em algumas prisões, até que ele possa entender, absorver qual é agora, como ele deve fazer. Sabe por que muitas coisas às vezes nos aprisionam? Porque a gente se acostuma. Pensa numa pessoa complicada, é o tal do ser humano. Porque às vezes está ruim aquela vidinha, está difícil aquela vidinha, mas ele se acostumou com aquilo. Então ele tem até um medo de mudar. Mas está ruim, pastor, pois ele tem medo de mudar. Deixa eu ser muito sincero com vocês na casa da recuperação. Quando a gente atende uma pessoa de rua, em situação de rua, quão é difícil arrancar uma pessoa de situação de rua. Quão é difícil, meu irmão, pegar uma pessoa que está lá na sarjeta, drogado, alcoólatra, vivendo de andarilho para cima e para baixo, sem uma casa, dormindo na rua. Como é difícil dar dignidade, devolver dignidade para essa pessoa. Agora a minha pergunta, sabe por quê? Porque é possuída por orgulho. Porque na verdade se acostumou com aquela vida, e ele diz: não, essa vida sem a falta disso tudo eu não consigo mais viver. Então eu prefiro viver naquilo que eu já me acostumei. Agora uma perguntinha para nós pensarmos um pouco, porque esse culto é um culto reflexivo.
Quantas coisas Deus está tentando te arrancar já faz um tempo, mas você tem se acostumado a viver. Eu vou repetir. Quantas vezes, quantas coisas Deus tem falado com você, tentado tirar você de alguns lugares, que você insiste em viver porque está acostumado. Deus está aqui querendo mudar histórias nessa noite. Deus está aqui querendo mudar histórias essa noite, mas você precisa querer que Ele mude, você precisa permitir que Ele mude, você precisa aceitar que Ele mude. Quem não perdoa, rejeita o perdão que recebeu. E eu vou repetir: quem não perdoa, rejeita, joga fora o perdão que recebeu. Na parábola de Jesus, o rei perdoa uma dívida impagável, mas o servo, ao sair, não consegue perdoar uma dívida pequena que o outro servo devia. Então o que é que nós estamos fazendo? A falta de perdão é uma cadeia invisível que aprisiona tanto quem foi ferido quanto quem feriu. E aí nós entramos nessa discussão: não foi ele, não foi eu, não foi ele, foi o outro. Não, nós temos que decidir fazer isso. É uma raiz amarga que contamina relacionamentos e paralisa o mover de Deus. Muitas vezes nós vimos pessoas: pastor, tenho orado, tenho jejuado, mas parece que o céu está fechado. Pastor, acho que Deus me colocou numa prova porque Ele não está falando comigo. Pastor, está num silêncio, pastor. Eu estou orando, eu estou rezando, e às vezes a minha vontade é olhar assim nos olhos e dizer assim: ó, e o perdão? Como é que anda o coração? Por quê? Porque é muito claro: aquele que não perdoa não consegue receber o perdão. Aquele que não entrega o perdão não consegue viver o seu perdão, e aí vive de uma maneira pesada. Então eu preciso entender que quem não perdoa, rejeita o perdão que recebeu. Rejeita. Ela é uma raiz amarga que contamina relacionamentos e paralisa o mover de Deus. O arrependimento, ele precisa ser instaurado nos nossos dias. Como é difícil nós se arrependermos. Nos dias de hoje foi colocado no nosso coração a seguinte frase: quando a igreja começar a pregar uma palavra muito pesada, troca de igreja. Assim como você fez lá no YouTube. Você vai para o YouTube, não gostou da pregação, que pastor pesado, pá, troca a pregação. Não, irmão, coloque a palavra de Deus no teu coração. Talvez numa linguagem daquela um pouco mais pesada com você. Deus está te restaurando, te colocando no lugar que você já deveria estar. Porque a palavra da cruz não é massagem no ego, irmão, é libertação. A palavra da cruz, ela vem para mudar os meus dias, meu irmão. Pastor, como eu perdoo alguém que já se foi? Como eu perdoo alguém que já não está mais conosco? É por isso que eu quero te dizer que o perdão, ele não é um sentimento, mas sim uma decisão. Porque eu consigo perdoar sim, porque eu preciso arrancar esse peso dentro de mim. Tem gente que teve a oportunidade de perdoar em vida, não perdoou, a pessoa já não se encontra mais no nosso meio, e aí pronto, acha que está consagrado à morte pela falta de perdão. Por isso que eu estou te dizendo: o perdão precisa sair de dentro de você. O perdão precisa sair de dentro de você. Você precisa restituir as coisas que foram feitas. Porque quando acontece algo que nos pesa o coração, nós quebramos uma aliança, nós quebramos algo, e por isso que dói, por isso que machuca. Então na verdade, quando eu libero perdão, eu dou de novo a essa natureza, isso que aconteceu, a vontade de ser refeito. Eu devolvo aquilo que eu tirei. Você está comigo ainda? Então perdoar não é esquecer. A gente acha que quando perdoa, não pastor, eu perdoei de coração, já nem me lembro mais. Mentiroso. Está lá guardadinho, está lá. Ninguém sofreu de amnésia. Perdão não é amnésia. Ai, perdoou, daí vem um anjo e pá na cabeça, não lembro mais nada. Já pensasse? Seria bom, né? Mas não é assim. Quantas vezes nos relacionamentos há traições, e quanto é difícil às vezes viver com isso. Sabe o que você precisa? Você precisa perdoar e procurar nos joelhos, sabe, para que o Senhor possa acalmar o teu coração. Quantas vezes nós estamos vivendo coisas em relações entre homem e mulher, entre casamento, entre pais e filhos, entre amizades,
e nós não conseguimos entender o que Deus está, fazendo no nosso meio. Nós vamos vivendo e vamos acabando, e eu já tinha amizade com aquele fulano, mas aí ele não falou tudo o que eu queria ouvir, e aí eu acabei com a amizade dele. Lembra daquela brincadeirinha de criança? Belém, Belém, nunca mais eu estou de bem. Tem gente que pratica isso até hoje, cara. Basta discordar, basta ser contrário ao seu pensamento, não falo mais com você. Minha pergunta é: que tipo de amigo é esse? Que tipo de relação é essa? Essas são as relações que você quer levar adiante na tua vida? Relações descartáveis? Não concorda, jogo fora. Não concorda, não faz sentido, não ando mais. Já pensou se Deus te tratasse dessa maneira? Você está aqui comigo, gente? Por favor. Eita, fica comigo. Glória a Deus. Eu preciso entender isso, cara. Eu preciso entender. Olha só a ação de quem realmente perdoa. Você lembra de Zaqueu? Perguntar de novo. Você lembra de Zaqueu, cara? Não, nós vamos pregar sobre Zaqueu. Vai até meia-noite o culto. Amém. Quero ver. Vou te deixar aqui em oração até a meia-noite. Vamos ver se vai dar aleluia. Zaqueu, cara. Zaqueu era um cara. É um cara que, se a gente olhar o texto fala muito com a gente. Porque Zaqueu é um cara que estava posicionalmente legal, tinha dinheiro, estava lá. Muita gente não gostava dele, beleza, meio ladrãozinho, né? Meio sem vergonha, mas tudo bem, tudo tranquilo, tá lá. E aí uma notícia vem no coração dele e chama a atenção, que a Bíblia fala que ele sentiu curiosidade, ele sentiu vontade de saber quem era esse tal de Jesus que estava pregando em toda aquela região. E aí ele sai correndo. Você conhece a história, ele sobe na árvore, mas quando Jesus passa debaixo daquela árvore, Jesus chama ele pelo nome. Jesus chama ele pelo nome. Minha pergunta para você, e eu quero só que você pense, é que se dentro dessa mensagem sobre perdão, sobre falta de perdão, se Deus te chamar pelo nome, você vai ficar contente ou triste? Silêncio, né? Porque muitas vezes nós não queremos essas coisas sendo expostas. Mas deixa eu falar uma coisa: o Senhor às vezes Ele quer expor algumas dessas reações para trazer cura no nosso coração. A cura no arrependimento. A cura quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus e dizemos: Senhor Deus, eu não quero mais ter essa atitude. Zaqueu, quando é chamado pelo nome, a Bíblia fala que ele desce depressa, e ali começa um diálogo, porque a galera que estava do lado dizendo: esse sem vergonha você não vai perdoar. Esse daí não, perdoa todo mundo. A mulher do fluxo de sangue, a prostituta, a samarina, tudo certo. Esse não, esse nós vamos pular, vamos deixar para outro tempo. Ele precisa pagar umas contas aí. Ele, não, peraí. Por que ele fez isso? Por que ele parou a conversa? Por que ele já começou a se expor? Porque ele estava vendo que aquilo que estava sendo dado para ele era precioso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez os teus olhos não estão vendo a beleza do perdão. A beleza no perdão. A beleza, cara, quando a gente reconhece a beleza, quando a gente coloca para fora a beleza, quando a gente diz assim: se tem um culpado sou eu, cara, sou eu. Jesus me toca em perdão, porque eu sei que o culpado sou eu. A beleza nesse negócio. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 19, verso 8, que Zaqueu disse: olha, presta atenção, se eu roubei alguém, ele roubou ou não roubou? Roubou, ele sabia que ele tinha feito isso. Se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu quero devolver. Aí já mas só devolver e eu juro, né? Não, se for preciso 4 vezes mais. Sabe o que o Zaqueu estava dizendo? Eu não quero mais carregar esse negócio no meu peito. Eu não quero mais carregar esse fardo nas minhas costas. Eu não quero mais ser pesado pela condenação dos olhares. Eu não quero mais ser condenado pelo perdão que eu não liberei. Então sim, eu perdoo, eu quero devolver, eu quero entregar tudo aquilo que está, me adoecendo. Tu acha mesmo que Zaqueu não queria voltar, cara, a andar nas ruas com liberdade? Pastor, mas ele não andava? Claro que não. Claro que não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não me responde, você só pensa. Você que carrega algumas faltas de perdão forte dentro do coração, você vive em paz? Você anda em liberdade por aí? Não anda. Não anda.
Seja verdadeiro com você mesmo, porque o Senhor, através daquilo que você vai confessar nessa noite, o Senhor quer libertar o teu coração, te levar nesse lugar de perdão. Você está comigo? Zaqueu, ele confirmou, ele falou, ele disse: olha, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Essa restauração, ela pode incluir um ouvir a dor do outro com humildade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquelas pessoas, vamos fazer de conta que aquelas pessoas que estão ao redor de Zaqueu, ouvindo Zaqueu falar isso, somos nós. Mas agora nós somos crentes, né, cara? Nós somos da igreja, somos tudo certinho. Oh, meu Deus do céu. Essa é uma mentira de Satanás, muitas vezes, que a gente se acha. Muitas vezes a gente se acha meio que melhor do que todo mundo. A gente não é. Isso aqui é uma casa de gente doente, mano, que estamos aqui para receber o perdão de Jesus. Eu não sei você, eu estou aqui para isso, cara. Eu estou aqui para ser melhorado. Eu estou aqui para ser lavado pelo sangue de Jesus. Eu estou aqui para ser melhor do que eu fui ontem. Eu preciso de Jesus. Se Jesus não estivesse na minha vida, meu irmão, eu não seria o que seria de mim. E aí Zaqueu coloca tudo aquilo ali. E aí aquelas pessoas que estão ali do lado não querem dar a oportunidade para Zaqueu. Vem cá, louvor. Aquelas pessoas que estão ali, elas não querem dar a oportunidade para Zaqueu agora receber o perdão. Aquelas pessoas que estão ali ao redor, elas não querem dar a oportunidade para que Zaqueu possa receber o perdão no seu coração. Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós não trouxemos aquele amigo na igreja, nós não trouxemos uma palavra de conforto? Fica em mim. Quantas vezes nós não recebemos essa palavra de conforto? Por quê? Porque nós somos egoístas daquilo que Deus é capaz de fazer. Não, Zaqueu não merece. Nós merecemos por acaso? Eu não mereço. Eu não merecia, mas Ele me amou. Eu não merecia, mas Ele me amou. Então faça o seguinte: ouça, comece a ouvir a dor do outro. Começa, ter um comportamento de humildade. Dê oportunidade para as pessoas falarem ao teu coração, de as pessoas se arrependerem. Dê esse lugar para as pessoas. Peça perdão sem se justificar. Rapaz, nós somos bons no negócio da justificativa. Olha, coisa terrível a tal da justificativa. Tem filho adolescente em casa, irmão, eu me lembro das minhas. Ele começa a justificar os dele. Eu me lembro do Michael com 15 anos. Meu Deus. Minha mamãe está aqui, não vi ela hoje à noite, tá lá. Eita, era difícil, né? Bom, o menino era bom de justificativa. Aí eu olho para o meu e digo: meu Deus, minha cópia. Jesus, misericórdia. O bicho é bom, vai ser advogado, vai ser bom de argumento. Aleluia. Dá medo, cara. Mas entende, eu preciso dar esse lugar de ouvir. Eu preciso pedir perdão sem justificar, cara. É o lugar de Davi. Quem lembra do rei Davi aqui? A Bíblia vai falar que ele está lá, ele pega lá, comete adultério com Betseba. E aí ele chega lá, ele começa a ver que ele está seco, que ele está sem nada, aquilo começa a trazer uma condenação para dentro do coração dele. Sabe o que ele faz? Ele diz: olha, eu não quero mais nada, está aqui a coroa, está aqui o manto, está aqui o cajado, pode pegar o trono, só não tires de mim a tua presença. Você entende que se você não liberar perdão, se você ficar de justificativa, tudo que você está negociando é a presença de Deus na tua vida. Eu quero te perguntar isso nessa noite: você quer perder a presença de Deus? Não, então lute por ela. Aceite o perdão de Deus, não se justifique mais, aceite a culpa, bata no peito e diga: esse culpado sou eu. E o Senhor está pronto para te perdoar. Então peça perdão sem justificativa. Mude para atitudes corretas. Não seja mais o enganador, seja o Zaqueu arrependido no chão, dizendo: ei, eu devolvo. Se tiver que devolver, eu devolvo. Se tiver que dizer que quem mentiu foi eu digo: eu menti. Seja você esse cara, seja você essa pessoa. No casamento a mesma coisa, mano. Peça perdão. Uma dica para os homens: elas sempre vão ter razão mesmo. Sempre pede. É mais fácil, irmão, encurta o caminho, cara. Entendeu? Não passa a luta. Entendeu? Aleluia. Quantos vão seguir o conselho do Naldo hoje? Aleluia. Amanhã é culto de mulheres. Não, sexta-feira. Aleluia.
Então peça perdão sem justificativa. Mude de atitudes concretas. Oh, aleluia. Glória a Deus, vocês estão aí já. Refaça gestos de amor perdidos. Cara, a gente tá tão duro, muitas vezes, andando com um peso no coração, andando num lugar tão duro, muitas vezes, que a gente não tem mais gesto de generosidade com ninguém, cara. A gente parece que acorda de manhã e toma um sucão de limão bem azedo. Acho que não é nem limão, limão ainda é gostosinho, é vinagre. O cara sai com a cara que é um raio de casa. Aí o cara dá bom dia, só se for Deus. Mas na igreja, meu Deus, dá uma musiquinha mais animada, aquele, ai Jesus, como eu te amo. Carniça, sepulcaiado. É isso, por isso que o João ficava loucão, cara, chamava de raça. É por isso que acontecia isso naquela época. Por quê? Porque a gente começa a fazer uns negocinhos, cara, que não tem sentido, mano. A gente começa a fazer umas coisas que não faz sentido, cara. E aí deixa eu abrir um parênteses dentro disso. A gente começa a mascarar tanto os nossos sentimentos, as verdades que eram para ser normais para nós. A gente começa a mascarar tanto que basta passar alguém com uma palavra de engano, ai eu aplaudo, ai eu colo junto. Mas é enganosa aquela palavra, aquilo não tem a ver com o que você acredita, com o que a Bíblia fala. Ai, mas sabe, deixa todo arrepiadinho, então eu vou para lá. Ainda você vai aplaudir esse negócio ainda. Sangue de Jesus tem poder. Ah, mas é tão bonito. O inferno não é. O inferno não é. Você está por aqui ainda? Eu preciso ter um posicionamento, cara. Eu preciso entender. Ou eu estou com Jesus e abro o meu coração, me arrependo das minhas coisas, ou eu não estou, cara. Não existe um terceiro caminho. Não existe um terceiro caminho. Eu preciso ter atitudes concretas, atitudes de perdão, atitudes de pessoas que foram perdoadas. Como essas atitudes? Se precisar eu devolvo, se precisar eu entrego. Se for 4 vezes mais não tem problema, mas eu quero a presença dele. Eu quero a presença dele na minha vida. A presença é inegociável. A presença é inegociável. Ei, chore catarala mandarala. Então mude as suas atitudes. Mude as suas atitudes. Refaça gestos de amores perdidos. Refaça gestos de amores perdidos. Cure com ações e com palavras. Cure com ações e com perdão. Ele começou na cruz e ele só vai terminar no céu. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos exercitar o perdão. Jesus nos perdoou quando ainda éramos inimigos. Como nós não vamos perdoar aquele que está do nosso lado? Como não liberar para aquela carne que é a nossa carne? Como não perdoar e esquecer o que aconteceu? Perdão é decidir isso e não mais dominar quem você é. Não deixe o perdão, a falta de perdão arrancar a sua identidade. Não deixe a falta de perdão arrancar quem você é de Deus. Preserve a presença de Deus na sua vida. Preserve, seja um cara, seja uma mulher apaixonado por Cristo. Tenha atitudes de quem é apaixonado por Cristo. Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite, mas eu queria de fato abrir esse lugar para que o perdão possa tocar o teu coração. Talvez essa palavra você, sabe, por muito tempo carregou esse peso. Eu quero te dar a oportunidade de você se colocar diante do altar e rasgar o teu coração e dizer: sim, Jesus, eu vou perdoar. Sim, Jesus, eu preciso receber esse perdão. Então enquanto eles cantam, vem para frente em nome de... Entenda uma coisa. Essa é a oportunidade de você descer da tua árvore. Arrependimento é uma atitude pessoal. Já pensou se toda vez que você precisasse de algo, o Espírito Santo te arrastasse? Não seria uma decisão pessoal. Não seria uma decisão pessoal. Nós não queremos expor ninguém, mas nós queremos orar para que o Senhor te liberte de alguns pesos que você carrega. Então pare de mentir para você mesmo. Pare de mentir para você mesmo. Tenha coragem, Zaqueu, de chegar e dizer: Senhor, eu quero a tua presença. Eu não quero mais carregar esse peso dentro de mim.
Essa é uma oportunidade para você. Cante aquela última música que vocês cantaram, por favor. Essa é uma oportunidade que Deus está dando para você. A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas Ele também não vai te forçar a nada. Mas é sim uma oportunidade para você deixar de viver alguns pesos. Talvez você está enfermo e o médico não sabe dizer de onde originou essa doença. Talvez você chegou aqui e você tem tanta coisa dentro de você, e você não sabe por que está acontecendo esse avalanche, esse mar de problemas. Essa é a noite que Deus quer mudar, cara, a trajetória sua. Você não sabe muitas vezes porque não dorme direito, cara. Deus está tentando mudar a tua história. Deus está te dando uma oportunidade de você, sabe, quebrar isso no reino celestial, de quebrar todas essas coisas, de alcançar perdão. Derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso aqui. Jesus, que o Senhor possa nos alcançar com o perdão dEle, mas que nós possamos descer das árvores que nós estabelecemos para fugir desse lugar de perdão, que nós possamos descer em nome de Jesus, que o Senhor possa nos encontrar nesse lugar e a gente possa dizer: sim, Senhor, o que tiver que largar eu largarei, o que tiver que abandonar eu abandonarei, porque eu quero, na verdade, é me sentir perdoado e perdoar aqueles que me ofenderam, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar nos corações verdades, arrependimento, Pai. Que o Senhor possa agora, Pai, encontrar em nome de Jesus o perdão vindo de Ti dentro de cada vida, Pai. O Senhor trouxe aqui. O Senhor quer libertar. O Senhor quer transformar. O Senhor quer fazer mudança. O Senhor quer. Pai, nós oramos, Senhor, para que esses corações sejam perdoados, Pai. Nós oramos, Senhor, para que esse peso da falta de perdão, Pai, saia dos seus filhos agora em nome de Jesus. Que toda doença vá embora, que todo câncer vá embora, que toda depressão vá embora, que toda ansiedade vá embora, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus a liberdade, através do perdão do Teu Filho, possa ser instaurada no nosso coração. Que todo o peso do passado agora essa pessoa seja livre do peso do passado. Que o passado não traga mais condenação, mas sim, Pai, que o Senhor possa falar no coração de cada um, Pai, e essa pessoa possa entender o Teu perdão, Senhor. Dá um bálsamo, Jesus. Derrama da Tua graça, Senhor. Derrama da Tua graça sobre os Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor porque Ele merece. Celebre o Seu nome, celebre. Dizer que te amo, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eu tenho aqui um pedido de oração de uma avó pedindo oração pelo seu neto, Arthur Miguel. Nós vamos orar pelo Arthur. Tenho certeza que o Senhor vai encontrar, eu não sei qual é a dificuldade, mas tem um pedido de oração e nós queremos orar por ele. Mas entenda uma coisa: quando Zaqueu desce daquela árvore, ele desce para ter um encontro com Jesus. Ter um encontro com Jesus não é ganhar uma religião. Jesus nunca veio fazer uma religião. Até porque a caixinha da religião é muito apertada para você tentar colocar Jesus ali dentro. Jesus não cabe na caixinha chamada religião. Não cabe lá. Jesus não veio montar, sabe, um fã-clube e te convidar: ei, daí, você quer ser meu fã? Não.
Ele disse: eu vim morrer por você, eu te amo, eu quero restaurar a tua vida e eu quero te dar o direito de ser chamado filho de Deus. Isso foi o que Cristo veio fazer. Mas isso é uma decisão pessoal, porque quando Zaqueu desce daquela árvore, ele está no chão, pronto para conhecer Jesus. Jesus sabia o nome dele, houve aquela conversa toda. Jesus disse: ei, hoje me convém pousar em tua casa. Hoje, é bom que eu vá para tua casa. Só que sabe o que acontece? Precisava de uma reação a essa mensagem. Qual era a reação dessa mensagem? É dizer: tá bom, Jesus, vamos para minha casa. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que a mensagem que foi liberada para você precisa de uma reação. Jesus está fazendo um convite para ir para a sua casa. Deus estabeleceu essa noite um lugar para te chamar e dizer: eu quero passar essa noite e as demais noites e todos os dias da tua vida com você. Esse é o convite de Cristo. O convite de Cristo não é para você se tornar agora um mero religioso. Não. Mas é para te dar uma identidade de filho. Para que você saia do lugar da criatura e seja agora filho de Deus. Pastor, como eu faço esse negócio? Pois é, você manifesta a sua vontade publicamente. Porque Zaqueu aceitou o convite de Jesus ir na casa dele publicamente. As pessoas ficaram loucas, dizendo: como o Senhor vai na casa desse pecador? Pois é, deixa eu ser muito claro com você. Foi para isso que ele veio, para chamar o pecador ao arrependimento. Então eu tenho um convite para te fazer. Se você está aqui no nosso meio, nunca decidiu a sua vida por Jesus, e você tem o desejo de fazer isso, eu vou ser muito claro: isso precisa partir de você. Levante a tua mão, eu quero orar por você. Só se você quiser fazer esse desejo. Você quer se entregar ao Senhor, meu irmão? Você quer se entregar ao Senhor, meu irmão? Não? Preste atenção no que eu estou falando, porque aqui nós celebramos isso. Vem cá, em nome de Jesus, pode aplaudir. Na live já tem uma pessoa. Na live já tem uma pessoa aceitando Jesus e nem está aqui. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou convidando você para um clubinho religioso, não. Eu estou convidando você para levar Jesus para casa. É Ele, o convite é dele para você. Talvez você já andou nesse lugar. Talvez você já esteve nesse lugar, já confessou Jesus. Vai dando glória. Talvez você já andou nesse lugar, mas você por muito tempo achou que Deus tinha te abandonado. Deixa eu ser claro com você. Deixa acontecer. Deixa eu ser claro com você. Deus nunca te abandonou. Foi você que fugiu dele. Foi você que se escondeu dele. Então eu tenho uma segunda pergunta para fazer. Você que já andou nesse lugar, mas hoje se sente distante do Senhor, o Senhor tem um chamado para você. Volta para a mesa, volta para o colo do Pai, volta para casa. Então se você está aqui, só levante a tua mão, eu quero orar por você. Se você quer se reconciliar com Jesus, vem cá, querida. Pode aplaudir, pode aplaudir. Cara, eu não sou de insistir, mas o Espírito Santo está queimando o meu coração. Vem cá, querido, em nome de Jesus, vem para frente. Em nome de Jesus. Oh! Me derramar, dizer que Xere catarado. me derramar, dizer que és famoso. Você não era para estar aqui nessa noite. Você não era. O Espírito Santo de Deus me coloca no meu coração que você não era para estar aqui essa noite, mas você acabou cedendo e veio aqui. O Espírito Santo de Deus preparou esse culto para você, meu irmão. Então, em nome de Jesus, que toda barreira, toda corrente seja quebrada em nome de Jesus.
É a última vez que eu vou perguntar. Você está no nosso meio, só levanta a tua mão. Eu quero orar por você. Vem aqui, querida. Te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Estou aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes. Levanta as mãos para cá, por favor. Em nome de Jesus. Comece a orar pelos esses irmãos que nós recebemos hoje. Eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos aqui. Nós somos uma família. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele levantou homens e mulheres para caminhar junto com vocês. Então não se sintam sozinhos. Procure, se encaixe, venha para dentro, porque o Senhor quer cuidar de vocês. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelos nossos irmãos, esses homens e mulheres que estão aqui na frente te aceitando como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, as 6 pessoas que da internet, Senhor, através dessa live, aceitaram a Jesus também, que o Senhor toque elas, aonde elas estiverem. Senhor, escreva o nome delas no livro da vida, Pai, trazendo paz, restauração para esses corações. Derrama do teu Espírito, Pai, encha com o teu Espírito Santo nesse momento, Pai. A cada um que está aqui, Senhor, que eles sejam libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Traga libertação, Senhor. Traga, Senhor, cura, Senhor, para a alma, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cura para o corpo físico, Pai. Senhor, todo câncer vai embora em nome de Jesus. Toda doença, toda depressão, toda ansiedade vai embora em nome de Jesus. Essa vida não te pertence mais, ela é tua, Jesus. Então encha com o teu Espírito, escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Aceita, Senhor, essa noite de arrependimento, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. Aplauda o Senhor porque Ele merece. Aplauda o Senhor, celebre o seu nome, celebre o seu nome, celebre o seu nome. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Essas 6 pessoas que estão na live, que entregaram a sua vida a Jesus, eu queria que o pessoal da mídia colocasse o meu número de WhatsApp lá na live. Coloque lá, por favor. Pode entrar em contato comigo, não importa de que país, de que estado você está nos vendo. Nós queremos ser igreja com você, nós queremos orar com você, nós queremos ministrar a tua vida. Então, por favor, pegue esse número, esse contato e entre em contato conosco, por gentileza.
Eu quero conhecer você, eu quero ter um tempo com você. Pode me chamar no WhatsApp, não tem horário. Eu quero ter esse tempo com você. Você é muito precioso para o Senhor. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor. E o Senhor quer restaurar a tua vida. Meus irmãos, não se esqueça de Jesus. Não é sobre um culto que cheio do Espírito Santo. Não é sobre isso. É sobre uma segunda-feira, como nós encaramos ela. Amanhã será um dia fabuloso, sabe por quê? Porque vocês são cheios do Espírito Santo. Porque vocês vão exalar Jesus aonde vocês estiverem. Porque vocês serão sal da terra e luz do mundo aonde vocês andarem. Então, sabe, não seja disperso, não leve isso como uma mera reunião. Não, leve Jesus no coração em todos os lugares. Entenda o perdão de Deus sobre a tua vida. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vocês. Esteja sobre a tua vida, sobre tudo aquilo que leva o teu nome e o teu sobrenome. Que você seja uma bênção aonde você estiver. Que você seja voz de Deus para essa terra e para esse tempo. Que você seja forte, corajoso e temente ao Senhor e cheio do Espírito Santo. Que a tua casa seja uma casa que reflita o Cristo para essa geração. Que os teus filhos sejam gentis, sejam fortes, que eles sejam a mudança dessa geração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma semana extraordinária, mas que você se lembre que Deus também está no ordinário. Viva todos os dias sem sair da presença do Senhor. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Não saia correndo, cumprimente o teu irmão e aplauda ao Senhor.